This call is now being recorded. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente vai ter mais uma apresentação aqui no EPPM 2022. Agora quem vai falar é o Caio Mendes, sobre Categorical Properties of Q-Sets. Então, Caio, quando você quiser começar, te agradeço por estar aqui, agradeço a todos que estão nos acompanhando. Pode começar quando quiser. Muito obrigado pelo convite, né? Bom, para quem tem um olhar mais atento, pode perceber que o título da apresentação não está exatamente a mesma coisa, né? Mas eu pretendo falar sobre o que eu mandei no resumo, tá? Só o nome da apresentação que mudou. Basicamente, eu quero falar um pouco do que eu venho trabalhando, né? Mas também eu queria lembrar que esse é um trabalho que ele está em conjunto com outras pessoas, né? Eu estou dialogando bastante com o pessoal que inclusive está aqui presente, né? Bom, dado que já começou um pouco atrasado, né? Eu vou tentar ser breve, tá? Para não gastar muito tempo. Bom, lembrar rapidamente, tá? O que é um Quantale. Um Quantale é um reticulado completo, né? Que tem uma estrutura de monoide e que o supremo se distribui em relação à operação, tá? Vale essas leis, né? A gente pode pensar que isso, de certa forma, generaliza a ideia de álgebra de Heyting, né? Em que a operação é o próprio E, o próprio ínfimo, né? E em algum sentido, a gente pode pensar que generaliza aspectos ligados à topologia, né? Enfim, à lógica, a estrutura algébrica associada à lógica. Daí existem alguns tipos de Quantale que são consagrados, né, que o pessoal estuda. A gente fala que o Quantale é computativo se a operação for, idempotente se a operação for. Né, o Quantale é integral ou semi-cartesiano se a unidade coincidir com o top, né, com o elemento máximo. Daí tem definição de right-sided e de divisibilidade. Tá? Então, na literatura, a maior parte do que é feito em Quantales, em geral, considera que ele é idempotente, né? E tenta generalizar as outras operações, né? Eu meio que no meu trabalho eu quis no sentido meio contrário, né? Até por algumas motivações eu estou, em geral, considerando os casos comutativos e semi-cartesianos, mas que não são idempotentes, né? E aí a coisa começa a ficar enrolada. É interessante. Tá? Aqui tem alguns exemplos, tá? Alguns exemplos de Quantale que são consagrados, tá? Tem a reta, digamos, a semi-reta real com a ordem trocada, né? O top sendo zero, o bottom sendo infinito. Os naturais com a divisibilidade, álgebras MV, álgebra de Heyting e ideais de anéis computativos com unidade, etc. Bom, outra coisa interessante é que o RL já é um exemplo que o Loville considerava, né, no trabalho dele, e ele também é utilizado em lógica contínua, né, então esse Quantale ele é muito importante e já conecta com outras coisas, né, que o pessoal tem estudado, tá? E o meu trabalho ele tem a ver com feixes sobre Quantales, né, e uma das maneiras de abordar o assunto é utilizando o que a gente chama de Q-sets, né, que são generalizações da ideia dos H-sets do Danny Scott. Né? A gente pode falar que um Q-set é um conjunto com uma operação que satisfaz essas condições, né? Uma operação delta Q-valorada, onde Q é um Quantale. A gente fala que um Q-set é extensional, né?
se ele satisfaz essas duas condições equivalentes. Aqui, em algum sentido, isso significa que não existem indiscerníveis dentro do Q7, né? A gente pode definir uma noção de singleton, né, como sendo uma função que leva cada elemento do conjunto num valor no quantile, né? E bom, a gente pode falar que a gente consegue definir também a relação de equivalência. Vocês estão vendo uma barrinha aqui em cima ou não, gente? Uma pergunta. A gente vê sim, você pode só ocultar ela. Então eu tentei algumas vezes, por algum motivo não funcionou. Vamos ver, agora foi, legal. Bom, satisfazer essa condição. A gente fala que um Q7 ele satisfaz a condição de, né, compatibilidade, né? Se vale essa igualdade, né, entre os stands, né, que é lembrando que o stand é o delta de um elemento com ele mesmo, né? E a gente fala que um Q7 satisfaz a condição de colagem se todo conjunto compatível satisfazendo essa condição, ele possui um elemento colante, né? Então, todo ácido possui um XA que satisfaz essas duas condições. Né? A gente fala que um subconjunto M é maximal compatível se ele é compatível e todos os elementos que se colam no mesmo XA colante, todos eles são contidos nesse M. Daí, fazendo uma conexão agora, né, com feixes, no sentido talvez um pouco mais normal, né, mais tradicional, funtorial, a gente pode perceber que o singleton, eu te falar que o singleton está representado, né, por um elemento se existe um elemento X que define o singleton usando essa equação, né? E a gente fala que um Q7 é separável se somente C, essa operação aqui, né, essa associação de cada elemento no SX dele é injetora, né, injetiva. E para cada elemento separável, né, existe o seu completamento que é dado por essa classe de equivalência, onde essa relação foi estabelecida aqui atrás, né, aqui de baixo. E daí, bom, a gente fala que o Q7 é completo se essa associação que leva cada X no seu SX, como estabelecido aqui em cima, ela for objetiva, né? Aqui talvez tenha um paralelo com os feixes funtoriais. Então aqui, bom, algumas condições interessantes que valem nessa definição. Vale que um conjunto X é extensional, né? Na primeira definição que eu dei lá, principalmente se ele é separável, né? No sentido da injetividade que eu comentei. E vale que ele satisfaz a condição de colagem essencialmente se ele é completo. Tá? O morfismo ele é relacional, né, sobre Q-sets. Ele basicamente é uma operação que tem descrita dentro delas digamos, equações e inequações que se traduzidas falam que isso aqui é uma relação funcional, né? Isso aqui é uma relação funcional. E morfismos funcionais são morfismos que preservam os stands, né? E que são contrações. Né? Na verdade, expansões, né? Contrações se inverter a ordem. Que é um exemplo clássico nos espaços métricos. Tá? Bom, daí a gente pode estabelecer algumas categorias de Q-sets, né? Sobre essas definições. E em particular, vale que tem 6 possibilidades de categoria possível. Tá? Existem as relacionais e as funcionais, e que elas podem ser completas separáveis, né, ou não ter nada de especial. Né? E elas têm propriedades interessantes, né, que são ótimas propriedades. Elas são completas e cocompletas, têm uma estrutura monoidal, e elas têm objeto classificador para os morfismos regulares, né?
E, bom, para essas categorias aqui, né, as categorias completas, todos os módulos são regulares, né? Então isso realmente deixa uma categoria com propriedades muito boas, né? Inclusive tendo em vista, bom, olhar para a lógica interna, etc. Tá? Daqui eu queria falar uma descrição rápida uma descrição de alguns limites, né? Bom, quem são os objetos terminais, né? O objeto terminal de qualquer uma das categorias são os idempotentes do Quantale, tá? Com o delta induzido pela operação. Os produtos, né, eles são dados de maneira, entre aspas, fibrada, né? Você tem que fazer uma divisão pelos stands, né? Fazer o produto componente a componente que tem a mesma stand. Os equalizadores são análogos ao que acontece em conjuntos, né? A mesma descrição. O objeto inicial, no caso dos não completos, é o vazio, né? Como se espera, e no caso completo, como se espera, tem que ter um elemento, né? Então é um unitário. Os coprodutos, eles são dados componente a componente, né? E você define o delta de componentes distintas tomando o valor mínimo do Quantale, né? Os coequalizadores, eles também são bem similares a conjuntos, mas uma descrição explícita deles é bem trabalhosa, né? E eles também têm uma outra estrutura interessante que você pode definir um outro produto, né? Um outro delta em cima do produto, que é um delta dada pelo ponto, ao invés do E, né? No caso das completas, existe uma descrição do classificador do seu objeto, que é dada por essa relação aqui. Né? E, bom, você pode, em cima, pelo menos das completas, falar de uma lógica interna, né? E definir novos conectivos lógicos, né? Como, por exemplo, o ponto sendo o morfismo que classifica essa flecha canônica que existe entre o tensor e o produto. Tá? Talvez um exemplo interessante para abordar, né, essas construções todas é pensar na categoria dos espaços métricos. Tá? A categoria dos espaços métricos com a métrica estendida, né, podendo valer infinito, né, ela é isomorfa, né, equivalente, né, à categoria dos Q-sets. Tá? E essas construções, elas aparecem como construções usuais dentro dos espaços métricos. Por exemplo, o produto é o produto com a métrica do mínimo, né? E o tensor, ele é com a métrica da soma. Né? Então, existem alguns objetos matemáticos que eles aparecem conectados com essas ideias aqui. E, bom, então, eu tenho interesse de enxergar como é que tudo isso se conecta com lógicas subestruturais, né? Por exemplo, a lógica linear ou a lógica afim, né? Que é admite esse aspecto semi-cartesiano, né? E também falar né, tentar conectar isso com a lógica contínua, né? Também acredito que, bom, eu falei só um pouco da história, mas que essa abordagem ela pode ser interessante para estudar, por exemplo, objetos, né, ou problemas ligados à álgebra e análise. Muito obrigado, pessoal. Valeu. É isso. Obrigada pela exposição, Caio. Temos alguma pergunta? Eu acho que seria legal, Caio, se você pudesse comentar um pouquinho sobre essa parte final dos aspectos lógicos, da onde que isso vem, porque seria interessante analisar, enfim, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Posso falar um pouco sobre isso, né? Dá para falar bastante sobre isso, né? Eu não sei qual enfoque você está fazendo a pergunta. O enfoque Mas, que você quiser dar. ok. Uma das motivações de estudar isso, né, que isso talvez não tenha ficado muito explícito na apresentação, era de tentar generalizar coisas que existem dentro de topos, né, ou de teoria de topos. Né? E, basicamente, um dos paralelos que a gente pode fazer, inclusive do ponto de vista da lógica, né,
É pensar que, em algum sentido, um topos, ele, né, um topos elementar, vamos colocar assim, né, ele satisfaz algumas condições categoriais importantes e que permitem você escrever matemática dentro de uma lógica interna que, em geral, é intuicionista, né. Aqui um pouco da motivação foi ver se existia alguma estrutura que fosse bem comportada o suficiente como topos, mas que tivesse uma lógica um pouco mais geral, né? Então acho que esse foi uma das propostas que eu imaginei no princípio. É uma proposta que eu acho que foi bem ousada, né? Que eu vi que o negócio é bem complicado mesmo e que tem várias lacunas assim que são difíceis de se consertar, né? Mas basicamente um dos objetivos era esse, né? Criar um lugar onde eu conseguisse ter um poder, pelo menos parcial, né, do que o Topos tem, mas que tivesse uma estrutura lógica um pouco mais geral, né? Em outras palavras, tentar fazer pensar que vale uma proporção que sei lá, as álgebras de Hart e os locais estão para topos, assim como contares um pouco mais gerais talvez estivessem para algum objeto um pouco mais geral, né? Eu não sei se foi essa a pergunta que você tinha em mente, né? Quando você falou dos aspectos lógicos. Tem um outro ponto que é interessante que tem a ver com isso que eu falei, é que existem dois tipos de lógica que são importantes, né, para quem estuda lógicas não clássicas, que é a lógica intuicionista e de um lado e de outro, no sentido um pouco ortogonal, a lógica de Lukasiewicz, né? E, de certa forma, quando a gente pensa em esses quantales, esses quantales divisíveis, eles em algum sentido, voltando aqui para o começo, eles são uma espécie de completamento de um diagrama que a gente tem quando a gente olha como é que as lógicas inducionistas e as lógicas de Lukasiewicz se incluem na lógica clássica, né? Os quantales que são comutativos, semi-cartesianos e divisíveis, eles aparecem como a melhor generalização, em algum sentido, da lógica intuicionista e da lógica de Lukasiewicz, né? A lógica subjacente, né? E a lógica é a lógica afim, né? Também, talvez, a sua pergunta tenha a ver com esse aspecto, né? Bom, acho que eu respondi, pelo menos, um pouco do que dá para falar sobre aspectos lógicos. Sim, achei a resposta bem completa, na verdade. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Então, eu vou encerrar a gravação por aqui. Te agradeço novamente, Caio. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado pelo convite, viu? Imagina.